Bom dia, meus queridos internautas. Olha eu aqui de novo, José Antônio Porcino, com o programa Caminhos de Sucesso, que vai ao ar aqui na Clique TV todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã. E hoje eu estou com a doutora Yara Guilherme. Doutora Yara Guilherme, muito bom dia, obrigado por ter vindo ao meu programa. Muito bom dia Porcino, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Yara tem um currículo, gente, que eu juro para vocês, eu tentei decorar, foi impossível. Eu fiz uma cola desse tamanho para poder falar com o currículo dela. Ela tentou fazer um resumo aqui, mas não conseguimos fazer um resumo legal. Eu falei, vamos que eu vou ler, e a gente segue depois da leitura do resumo para falar sobre um tema muito bacana que vem a ser o estresse do executivo, o estresse do trabalhador no seu trabalho, em várias situações de trabalho, várias situações de decisões. Coisa muito importante vocês vão ouvir hoje falar no nosso programa, inclusive sobre uma terminologia muito interessante que é a cinesiologia energética. Falei certo? Falou certo. Falei certo. Eu fiquei uma noite inteira tentando gravar essa parte que é cinesiologia energética, uma coisa muito legal. Acontece com a gente passa por isso, existe, é uma ciência muito interessante, só que nós não estamos muito ligados ao nome, e vocês vão ver isso no programa de hoje com a doutora Yara. A doutora Yara, ela é pedagoga, coach e cinesioterapeuta com especialização nos Estados Unidos, em moderação de conflitos, técnicas de gestão de estresse, neurolinguística, cinesiologia comportamental, educacional e energética. Essa é a primeira parte. Ela também é educadora e investigadora do funcionamento do cérebro nos processos de comunicação e comportamento, aprendizagem, gestão de estresse e produtividade e relações interpessoais. Com 20 anos de experiência como conferencista internacional, tem realizado conferências, cursos de formação na América do Sul, Central e no Norte e Europa. Ela fala sobre o desenvolvimento humano, gestão de estresse, mudanças de paradigmas, comportamento e a relação entre cérebro, estresse e comportamento humano. Vocês vão ver que realmente é um conhecimento vasto em qualquer área que a gente entre para falar sobre esses temas de conhecimento dela. Ela vai com profundidade e eu acho que é muito importante que vocês coloquem suas perguntas depois, mandem ao programa. Eu vou fazer chegar a doutora Yara para que ela possa conversar com vocês a respeito disso também após o programa. Doutora Yara, posso passar a chamá-la só de Yara aqui no programa? Por favor. Sem problema nenhum. Yara, durante o nosso briefing, você comentou que trabalhou em vários países, aqui na América Latina e também na Europa. Quais foram os países por onde você já passou, já residiu, esteve trabalhando? Eu trabalhei na Colômbia, principalmente aqui na América do Sul, também alguma coisa no Equador, no Panamá, nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha. Recentemente estive fazendo uma assessoria na Itália, uma empresa brasileira na Itália. E fiz uma coisa muito rápida também na Inglaterra, um trabalho mais curto prazo de tempo. Eu vivi em Portugal e vivi na Colômbia e estudei bastante tempo, várias vezes, por longos tempos, nos Estados Unidos. Que bom. Quando nós conversamos sobre o tema, eu fui fazer minha lição de casa. Fazendo a lição de casa, eu percebi que existem pesquisas que concluem que 75% dos trabalhadores eles experimentam condições físicas ou mentais relacionadas com o estresse. Você poderia falar um pouquinho a respeito disso? Sim. O que os estudos têm comprovado, principalmente em universidades nos Estados Unidos, em Nova York recentemente, no Canadá e na Alemanha,
há estudos que comprovam que toda pressão, né? A própria palavra explica um pouco isso, porque estresse vem da física, né? E a palavra estresse significa uma pressão exercida sobre qualquer material que gera deformação. Então, uma pressão excessiva, isso passou a ser usado também na medicina, né? E uma pressão excessiva em qualquer pessoa, seja ela um profissional, seja uma dona de casa, seja um adolescente, e hoje em dia vê-se até que as crianças sofrem níveis de estresse bastante elevados, gera mudanças de comportamento, gera a incapacidade do cérebro de administrar informações, de reter informações, de atuar através da memória, né? Memória já conhecida, e expressar aquilo que a pessoa sabe. Eu já tenho 60 anos de idade. Certo. Viajei o mundo inteiro. Uhum. Cada vez que eu mudava de país, eu tinha aquele momento de deixar o que eu estava fazendo, que já gerava um estresse, porque eu ia deixar de ver pessoas com quem eu convivia e deixar de trabalhar naquela rotina já criada no meu dia a dia e ter que me adaptar a uma situação totalmente nova. Nessa adaptação de situação totalmente nova, eu me encontrava com parâmetros como novo país, nova cultura, novas pessoas, embora a função e o trabalho fosse o mesmo. Até que ponto, se a pessoa não está preparada psicologicamente para fazer esse trabalho, isso pode ocasionar um decréscimo na sua produtividade? Recentemente, um estudo realizado na Universidade de Nova York comprovou que a mudança, né, o estresse, gera uma incapacidade da área mais inteligente do cérebro, que é o córtex pré-frontal, de acessar informações. Os receptores dessa área, eles diminuem muito, né, receptores cerebrais diminuem muito. Isso faz com que a pessoa não recorde até aquilo que ela já sabe com relação ao seu próprio trabalho. E quando você fala não recorde, coisas recentes, coisas antigas, aquele arquivo morto que está lá, que recentes, é buscado? Recentes e memórias já habituais, como o trabalho. Você sabe o que tem que fazer, você sabe qual é o seu trabalho, mas a capacidade de executar aquilo que você sabe fazer diminui muito quando há um excesso de estresse. Quando a gente fala que deu aquele branco, né? Eu sei o que fazer, eu sei como eu devo andar, como eu devo conduzir esse projeto, essa ação, mas não consegue dar um passo para frente. Isso Sim. É um bloqueio natural dessa novidade? Sim, isso que eu te falei, gera uma incapacidade da pessoa de fazer aquilo que ela está habituada. Então, essa questão de dar um branco, a gente fala, deu um branco, né? Pode ser uma coisa habitual, uma coisa porque a pessoa está preocupada com outras questões, pode ser um sintoma de um estresse bastante elevado também. Então a pessoa diminui a sua capacidade de se comunicar, ela não consegue expressar bem aquilo que ela precisa expressar, né? Eu falei que a área do córtex pré-frontal, ela tem a ver com o chamado cérebro executivo, né? Uma pessoa que tem poder de liderança ou lida com muita gente dentro de uma empresa, quando ela está num elevado nível de estresse, essa capacidade de executar, de liderar, de dar ordens, de administrar relações, né? Tudo isso baixa muito. Então ela perde muito esse potencial de liderança que ela tem habitualmente, né? Por meio de que formas que a gente pode detectar esse estresse dentro das organizações? Como que a gente pode encontrar um ponto de equilíbrio para solucionar isso? Cada pessoa lida de forma diferente com o estresse, né? Mas existem alguns pontos que a gente pode perceber. Primeiro, situações mais simples, a pessoa não saber dar informações com frequência. Outra, a capacidade de se comunicar diminui. Algumas chegam a extremos de se isolar do convívio dos demais, né? Algumas se tornam mais agressivas, né? Pode até chegar a uma depressão? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a depressão é uma consequência de como ela está percebendo a realidade, né? Então ela começa a notar que as coisas mudaram, ela começa a perceber que ela não está conseguindo se expressar com a mesma facilidade que ela tinha anteriormente, e isso acaba gerando incômodo, né? E se ela não começar a tomar atitudes para modificar isso, para lidar com isso de uma forma mais equilibrada, pode gerar uma depressão.
e, consequentemente, afastamento do trabalho, que é o que tem acontecido. Hoje fala-se que o estresse é uma epidemia mundial do século XXI, né? Porque a gente vê muitas pessoas em situações de estresse que gera depois, consequentemente, problemas mentais, pode gerar problemas mentais, problemas emocionais e problemas físicos. Tem muita gente que fala que o estresse é uma recorrência da atividade daquelas pessoas que estão há muito tempo no trabalho, ou há muito tempo na função, ou com uma troca constante de função. Isso eu acho que já é passado, né? Hoje, a velocidade com que mudam as coisas no ambiente corporativo leva a pessoa a uma necessidade de ter que se adaptar cada vez mais rapidamente, a conhecer cada vez mais, a utilizar seu cérebro mais do que utilizava normalmente, e por não estar acostumado a isso, acaba encontrando barreiras mentais e a criar ele próprio barreiras para o seu crescimento mental, para o seu crescimento de conhecimento. Estou certo ou estou falando abobrinha? A mudança é um fator de estresse bastante importante, né? Nós vivemos num mundo onde todas as coisas estão mudando o tempo todo, ainda que a gente não deseje que mude tanto, né? Eu diria que nos últimos 50 anos, acho que nunca a sociedade passou por tanta mudança como a gente percebe nesses últimos 50 anos, né? E nós temos muito medo da mudança, nós temos uma tendência a nos agarrar ao conhecido, né? E isso tem a ver com processos cerebrais mesmo ligados à sobrevivência, né? É muito mais fácil você administrar aquilo que você já conhece, é o que a gente chama de estar na zona de conforto. É muito mais fácil você viver dentro de um determinado padrão e não querer que nada mude, o que é uma ilusão, porque todas as coisas estão mudando o tempo todo, né? Há um provérbio chinês que diz que a única coisa imutável do universo é a própria mudança, né? E isso é muito interessante. Outra coisa que eu estive lendo também durante a preparação para essa nossa entrevista é que, embora sem saber, motivado por doenças ou moléstias ou recorrências fisiológicas durante o seu tempo de trabalho, um executivo perde de 1 ano a 1 ano e meio com algo relacionado ao estresse, embora às vezes ele nem relacione esse afastamento dele do trabalho em função ao estresse, relacione a um problema físico, um problema corporal, mas não, tem a ver com o estresse. Isso é verdade? É verdade. Por que isso acontece? Porque as pessoas sofrem muita pressão, esse medo de mudar, né? As empresas estão gerando muita mudança, muita coisa está acontecendo no mundo e as pessoas com esse medo de mudar, o medo do desemprego, o estresse das grandes cidades, né? As situações familiares às vezes geram muito estresse também. Então tudo aquilo que é novo dentro da vida de uma pessoa pode, dependendo da forma como ela administra isso, pode gerar muito estresse. E o que acontece é que a pessoa acaba somatizando aquilo que ela está vivendo, né? Então ela tem dificuldade de se comunicar, que gera tristeza, porque ela não sabe se comunicar, e ela não observa isso, que vai gerar uma depressão, depois a depressão vai dar mal-estar físico, enfim. Hoje se fala que os governos mundiais gastam uma quantidade imensa de dinheiro, né, procurando investir na saúde de modo geral. E as pessoas acabam se afastando, as empresas perdem muito dinheiro, porque não há uma prevenção, na verdade. Hoje, um pouco mais, alguns países já estão bastante voltados para trabalhar na prevenção, que é muito importante. Você tocou num tema muito interessante. O que a empresa deve fazer, então, para poder investir na prevenção? Programas de prevenção, melhorar a situação e a forma de trabalho, o ambiente de trabalho da pessoa, do executivo, daquele grupo de executivos que tem a ver com decisões, ou mesmo com todos os seus colaboradores. O que a empresa pode fazer para evitar esse nível de estresse tão alto? Um ponto muito importante, primeiro, é tomar consciência. Todas as coisas que você pretende mudar, é a tomada, a parte principal, a parte inicial de qualquer processo é a tomada de consciência, né? Então, as empresas precisam perceber que é um grande benefício, em termos de produtividade e até lucratividade, se investir na qualidade de vida de todos os colaboradores, né?
Então, um colaborador que se sente feliz no seu trabalho, que se sente apoiado, que se sente motivado em seu trabalho, ele vai produzir muito mais. Então, a empresa é importante que comece a tomar consciência. Em alguns países dos Estados Unidos, principalmente, alguns países da Europa já têm essa consciência e já investem muito nisso. Os Estados Unidos é o pioneiro e o que mais investe nesse tipo de situação, né? Treinamentos de pessoal, trabalho com gestão de estresse, né? Cursos, conferências, enfim, uma série de possibilidades, né, que se pode aplicar nas empresas para que o funcionário sinta que ele está amparado, que ele tem com quem conversar das suas situações de estresse, que ele pode tomar a iniciativa de buscar ajuda dentro da própria empresa. Entendi. Há um certo preconceito quando se fala em estresse em uma situação. O Brasil começa a mudar isso, mas na América do Sul muitos países têm esse preconceito da pessoa dizer que está se sentindo estressada ou que ela não está bem, né? É como antigamente as pessoas quase não procuravam a área da psicologia porque era taxado de louco, né? Então dentro das empresas ainda há algum preconceito com relação a isso, né? De se pensar que se eu vou dizer que estou estressado, eu vou ser perseguido pelo meu chefe, porque acha que eu estou fazendo corpo mole, essas coisas que a gente ouve dentro de empresas, né, em modo geral. Você comentou agora há pouco que das coisas que podem ser feitas, existem programas com exercícios e tudo mais. A leitura, o exercício, participação de palestras, ou o indivíduo levar, a empresa indica uma palestra para ele, ou a empresa leva uma palestra para todos os seus líderes. Qual é a melhor forma de poder trabalhar a prevenção do estresse? E que exercícios são esses? Dentro da área que eu atuo, que é a cinesiologia principalmente, além de todos os outros cursos que eu já estudei, o importante, como eu falei, é o processo de conscientização. Uma leitura sozinho nem sempre vai ser eficiente, tá? A pessoa pode começar a tomar consciência através da leitura. Quando você faz um trabalho de grupo, quando você faz uma apresentação que vai dar a possibilidade da pessoa perguntar, da pessoa participar, né, e descobrir que os processos que ela está passando são processos naturais, mas que podem ser modificados, que ela pode começar a trabalhar uma mudança de percepção com relação à realidade que ela vive, que ela pode administrar isso de uma forma mais tranquila, através de técnicas específicas, né? Tudo isso vai possibilitar uma aprendizagem e uma execução melhor daquilo que foi ensinado. Esses programas são fáceis de serem implantados? Existem vários profissionais que podem fazer esse acompanhamento? No Brasil existem vários profissionais que fazem, né? Eu faço coaching, dou treinamento dentro de empresa, já fiz em várias empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. E aqui no Brasil existe sim uma formação. Você pode contratar, a empresa pode contratar um profissional que vá avaliar, né, que tipo de trabalho é o ideal para a empresa, qual é o perfil dos funcionários, qual o nível de estresse que eles estão vivendo, quando há muita mudança dentro da empresa, como é que se pode administrar isso da forma mais eficiente, né? Então existem sim, a implementação de um sistema desse não é nada complicado, né? Vai ser necessário uma avaliação, uma observação de um profissional que tenha capacidade. Quanto tempo mais ou menos demora uma avaliação dessa? Claro, depende do Claro, tamanho da empresa. Exatamente. Né? Nós vamos falar de uma empresa aí com seus 100, 150 colaboradores. Uma observação de no máximo uma semana você já traça um perfil, tá? No máximo. Vai depender. Trabalha-se o perfil do indivíduo também ou o perfil da empresa somente? Você pode trabalhar o perfil da empresa, você pode fazer apenas uma palestra ilustrativa com exercícios, você pode trabalhar com grupos de funcionários, fazer vivências com funcionários, observação no ambiente de trabalho. Há várias formas de fazer esse tipo de trabalho. Tudo depende do que a empresa precisa, né? Eu dei assessoria em algumas empresas que estavam passando por reengenharia, trabalhando com mudanças bastante radicais, tanto na Europa quanto aqui na América do Sul. E o que a gente fazia era observar, primeiro saber qual era o objetivo da empresa, depois observar como é que as pessoas se relacionam, como é que elas atuam com a mudança, como é que elas enfrentam a mudança, né? E o que a gente vê é que em algumas empresas com funcionários mais antigos,
há muita dificuldade em lidar com a mudança, em aceitar que é preciso mudar. Então, em algumas empresas eu ouvi expressões do tipo, mas nós sempre fizemos assim, por que a gente vai mudar agora? Né? Isso é comum, né? Isso é natural. É tão fácil a gente ouvir essa frase que dá até raiva. Que é a frase que o consultor mais odeia. Na verdade, assim, eu não fico nem com raiva, porque eu consigo entender porque a pessoa expressa assim, né? O medo de mudar é um processo inconsciente, né? Então, há áreas do cérebro que elas não gostam de lidar com a mudança, realmente. E uma das áreas mais importantes da área do cérebro que tem medo da mudança, ela tem a ver com a sobrevivência também. Então, a pessoa tem medo de lidar com a mudança porque ela se sente ameaçada. É como se acendesse uma luzinha vermelha no cérebro dela, dizendo, olha, esteja em estado de alerta. Eu, quando vejo as situações, eu sempre me lembro de um filme que era da minha adolescência, que era o Perdidos no Espaço, onde um robô gritava, perigo, perigo. Exatamente. Eu imagino essa situação. É como se a gente tivesse um robozinho ligado lá e falando perigo, qualquer situação de estresse acende uma luzinha dentro que pisca, olha, fique atento, né? E o temor, ele tem a ver com isso, com a atenção, estar atento ao que está acontecendo, para que você possa atuar de forma eficiente. Mas as pessoas ficam paralisadas com relação ao estresse e se bloqueiam. E esse é um momento importante de trabalhar, então, essa capacidade de mudar, de lidar, de administrar com as novas situações. Tá? Quando a gente fala de nova situação, a gente fala de quebra de paradigmas. Sem dúvida. Quando a gente fala de quebra de paradigmas, a gente fala de um medo total, né? Porque, por que eu tenho que deixar de fazer o que eu estou fazendo? Agora como indivíduo, não como dono da empresa, por que eu vou mudar se eu faço sempre assim? Mas como indivíduo, por que eu tenho que deixar de fazer isso daqui se eu estou me dando bem no trabalho? Ele não está pensando na melhoria de produtividade, que muitas vezes está relacionada à melhoria do ganho, porque a grande parte das empresas hoje fazem a remuneração dos seus colaboradores em função da produtividade, seja a nível que estiver e em que função que estiver. Esse medo do paradigma, como você trabalha isso daí nas empresas? Sempre o processo. Existem exercícios que trabalham a integração cerebral, que vão ajudar a pessoa a sair de áreas de estresse, a sair da área de sobrevivência, utilizar áreas mais inteligentes do cérebro, digamos assim, que permitem uma capacidade de adaptação à mudança, né? Mas a mudança de paradigmas, quando a gente começa a perceber que começa a ter consciência de que o novo pode ser benéfico não só para mim, mas para todo o grupo, né, com o qual eu convivo, eu começo a aceitar melhor a mudança. O que acontece com o medo de mudança e esse temor de enfrentar novos paradigmas ou novas situações, né, ter a capacidade de expressar de forma diferente, lidar com situações novas, o que acontece é que a pessoa tende a se agarrar àquilo que ela já conhece, porque essas áreas específicas do cérebro elas vão buscar informações do passado para que você possa sobreviver, né? Então, as suas experiências do passado, aquilo que a gente chama de conjunto de informações da sua vida, que algumas áreas chamam de memória celular, né? Toda informação, todo conjunto de informação do que você já experimentou na vida. Sem querer interromper, já interrompendo completamente, memória celular. Isso me levou à tecnologia. A tecnologia me levou a utilizarmos a memória que nós temos na tecnologia. Isso afeta a capacidade de reação, de criação, e leva a pessoa a um estresse, porque ele está cada dia mais dependente dessa tecnologia, dessa eletrônica, para dizer o que ele tem que fazer? A tecnologia é uma novidade para muita gente, né? Trabalhadores mais antigos, que não estão acostumados a lidar tanto com a tecnologia, podem ficar assustados, né? Oi, eu aqui, ó, ela falou de euzinho, ela falou de mim aqui. Podem ficar assustados com tanta novidade. E é impressionante como tudo isso muda, né? Se você observar a nova geração, né, as crianças pequenas, eu vejo por as crianças com quem eu convivo, com os meus netos, né, a habilidade que eles têm de lidar com as novas tecnologias. Parece que já vem com um programa instalado para lidar com as tecnologias novas, né? A nossa geração e aqueles que estão próximos da nossa geração, eles tendem a ter uma certa dificuldade em lidar com a tecnologia. Isso vai gerar estresse, né?
Mas é importante que você aprenda a administrar essas novidades na sua vida. Não se levando tão a sério é o primeiro passo. Né? Aprendendo a brincar um pouco com a mudança, a aceitá-la. O bom humor faz com que você baixe o seu nível de estresse. Né? O estresse ele tem uma característica que é baixar muito a sua capacidade criativa, a sua capacidade de lidar com novas situações, né? Porque tudo isso tem a ver com áreas que não são ligadas à sobrevivência, outras áreas mais inteligentes ou mais confortáveis com a mudança. O córtex pré-frontal é uma delas, né? Que eu falei anteriormente, que é considerada a área mais inteligente do cérebro. Você trouxe algumas fotos para a gente ver a respeito? Eu trouxe algumas imagens, isso, né? sim. Algumas imagens. Nós vamos fazer uma paradinha, vamos para os nossos comerciais, nós retornamos já, e aí vocês vão ver em algumas imagens o que ela está falando a respeito de córtex, a respeito das partes do cérebro que funcionam mais e menos, e vai ser muito interessante. E nós vamos, no segundo bloco a gente vai falar sobre a cinesiologia energética. A gente volta já. Olá, eu sou José Antônio Porcino, da Clique TV, direto de Bauru, fazendo uma cobertura especial para o meu programa Caminhos de Sucesso, que irá ao ar no dia 8 de setembro. Hoje nós estamos aqui fazendo a cobertura de todas as ações do programa Elo Solidário. Eu tenho aqui no nosso programa a presença do Oswaldo Lotti, ator da Rede Globo e presidente da Elo Solidário, e a Cris Carniato, atriz da Rede Globo e vice-presidente da Elo Solidário também. Gente, eu já vesti a camisa a partir de hoje, aliás, a partir da semana passada, quando eu conheci o programa, eu já faço parte desse quebra-cabeça. Faça como eu, José Antônio Porcino, faça como Oswaldo Lotti, faça como a Cris Carniato. Não percam, sábado, dia 8 de setembro, na Clique TV.